Carnaval de São Paulo cresceu significativamente nos últimos anos. Eu costumo dizer que é uma farra organizada. Então a gente se diverte, a gente toma nossa cerveja, faz bagunça e toca também, né? O carnaval parece leviano para as pessoas falar sobre carnaval cientificamente, mas a festa ela é um indicativo muito forte das dinâmicas da sociedade. Hoje, Profissão Repórter vai contar como os blocos de rua vêm retomando seu espaço no Carnaval de São Paulo. E o mais legal é que o Carnaval está crescendo de uma maneira organizada. Então tem várias associações de blocos que estão falando com o poder público, estão se organizando entre si. Então está crescendo de uma maneira organizada, o que é fundamental numa cidade do tamanho de São Paulo, com desafios tão complexos, né? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Cada vez mais, o carnaval paulistano vem crescendo e se expandindo, se tornando uma forma de lucro para a população. Só no ano de 2017 foram arrecadados mais de 470 milhões de reais com os foliões nas ruas e no sambódromo. Já em 2018, só em 2 dias de festa, a festa apontou o maior público já registrado nas festas de rua e em um ano a renda aumentou para 700 milhões de reais. O economista Nelson Calzavara explica que no período que acontece a festa, geralmente no mês de fevereiro, o carnaval paulistano age como um grande gerador de lucro para a cidade. Mas se levarmos em conta outros eventos que acontecem ao longo do ano, por exemplo, a Fórmula 1, o impacto não é tão grande assim. Historicamente, o que é mais, acho que relevante falar sobre o carnaval é que o carnaval de São Paulo cresceu significativamente nos últimos anos. Principalmente o carnaval de rua, né? De acordo, por exemplo, com uma reportagem da Folha de São Paulo, no ano de 2017, o carnaval de São Paulo juntou só os blocos de rua, né, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Só que nesse ano já de 2018, o número aumentou para 9 milhões. Então, com certeza, esse aumento é bem significativo frente a outros eventos que acontecem ao longo do ano na cidade de São Paulo. Com certeza esse passou a ser um dos mais relevantes. De acordo com o secretário das prefeituras regionais, Alexandre Modozeni, o Carnaval de São Paulo está se consolidando como o maior do país e o número de blocos para o ano que vem deve crescer. O Carnaval liberado na 23 de maio foi um ponto muito positivo para o fluxo dos blocos e a prefeitura já está estudando novos trajetos para a folia. O amante da folia, Fábio Frazão, enquanto curtiu o Carnaval de São Paulo, sentiu a necessidade de se informar onde estaria acontecendo outros blocos que estavam espalhados pela cidade e percebeu que não havia um veículo fácil e rápido de comunicação sobre o Carnaval de rua. Então, decidiu, em 2016, criar o site e o aplicativo Bloco de Rua. Hoje a gente fala com mais de 600 mil pessoas únicas do Carnaval, então a gente consegue falar hoje com quase 10% do Carnaval. E é a plataforma mais utilizada pelos foliões de São Paulo. Então é uma coisa muito legal. Já virou o aplicativo do dia pela Apple, pela Google Play. E hoje a gente, quando você coloca Carnaval de Rua de São Paulo, ele está na primeira página do Google. Uma rua que é prioritariamente de carros se tornou palco de um dos maiores blocos de rua de São Paulo. Hoje a gente vai conhecer o bloco Casa Comigo, que já iniciou seus preparativos para o Carnaval de 2019. O bloco Casa Comigo foi fundado em 2012 por um grupo de 4 amigos solteirões. Segundo os fundadores, a ideia era brincar com a perspectiva de se casar no sábado de carnaval e se separar na quarta-feira de cinzas. Colocaram um bloco na rua em 2013, com uma bateria improvisada, contando com arrecadações de dinheiro entre muitos amigos e muita vontade de fazer dar certo. E deu. O bloco já virou um dos maiores da cidade de São Paulo. O bloco, ele é uma fonte de renda para vocês 4? Olha, a gente começou o bloco por um envolvimento dos amigos, né? Não tinha o objetivo de se tornar um negócio, né? Conforme ele foi crescendo, a gente precisou se organizar mais. A própria cidade exigiu isso, né? Porque a demanda de foliões era gigantesca. Então a gente começou a tornar o bloco um negócio mesmo, em que a gente
trabalha, né? Tem produtores contratados para que o bloco vá para a rua, para que a gente tenha tudo organizado. E aí, com o tempo, né, nos últimos anos, a gente conseguiu captar alguns patrocinadores que apoiam a iniciativa e fazem a gente construir a nossa história ano a ano. Então, sim, virou um trabalho super divertido, né, que às vezes parece até um crime, né, se divertir trabalhando, mas não é o nosso caso, a gente gosta muito do que faz. Todo mundo tem outras profissões, mas também tem uma parte que a gente dedica aí ao carnaval e ao Casa Comigo, enfim, rentabiliza isso no final do ano. E no meio dessa correria, desse comprometimento, vocês encontram um espacinho para se divertir? Ou no meio disso tudo é uma diversão também? Não deixa de ser uma diversão, é um trabalho, com certeza. Mas você vê, a gente se diverte, a gente brinca, você acompanhou o ensaio e você viu. É isso, é uma folia. Eu costumo dizer que é uma farra organizada. Então a gente se diverte, a gente toma a nossa cerveja, faz bagunça e toca também, né? Qual foi o seu maior incentivo para vir? Ela. Totalmente ela, o convite dela para vir hoje. E aqui estou. E você tá gostando? Gostei pra caramba, tanto que peguei pra tocar e não era meu plano. E tamo aí se divertindo. Vocês já frequentaram outro tipo de carnaval, por exemplo, do sambódromo? Em sambódromo, não. Sempre gostei muito de carnaval de rua. Sambódromo eu acho lindo, mas eu durmo no meio. Sambódromo também não, só o carnaval de rua de São Paulo, de Belo Horizonte, de Recife também, Recife Folia, que nasci lá, mas só por isso aí mesmo. Mas por que vocês nunca frequentaram? Foi por falta de, às vezes, de dinheiro, porque é um carnaval pago, né? Ou mesmo por gosto? Não sei, simplesmente nunca aconteceu, mas se tiver a chance, por que não? Uma questão por gosto mesmo. Eu prefiro mais a zona do carnaval de rua, né? Esse negócio aí. Mais livre, né? Você vai pra... do sambódromo não apetece muito, assim, que nem o de rua, os outros. Além do bloco, você frequenta outro tipo de carnaval? Por exemplo, do sambódromo? Eu sou nascido e criado em escola de samba, né? Comecei no Mocidade Alegre e hoje em dia sou mestre de bateria da Escola de Samba Independente Tricolor. E o coração, como fica? Ele é dividido ou ele é um pouquinho mais na escola de samba, um pouquinho mais no bloco? A escola de samba é minha raiz mesmo, né? Eu nasci, criei lá, então eu sou muito mais escola de samba. O bloco eu aprendi a gostar muito e se tornou meu trabalho também. Então é uma mistura de trabalho com curtição, hobby. Eu gosto do pessoal pra caramba aqui. É um amor diferente, né? Qual a sua expectativa para o carnaval de 2019? Você acha que os números de foliões possam aumentar ainda mais? Eu acho que sim, o Carnaval de São Paulo está nessa crescente. Cada vez mais os paulistanos estão ficando aqui, né? Antes todo mundo ia viajar, agora a galera fica aqui, então tinha essa demanda reprimida do Carnaval. E os blocos continuam a crescer, tá pipocando bloco em todo lugar. A galera também tinha essa demanda de fazer, de ocupar a rua, de ir pra rua e fazer o Carnaval. Então acho que sim. E o mais legal é que o Carnaval está crescendo de uma maneira organizada. Então tem várias associações de blocos que estão falando com o poder público, estão se organizando entre si. Então está crescendo de uma maneira organizada, o que é fundamental numa cidade do tamanho de São Paulo, com desafios tão complexos, né? O que te motivou a participar? Eu curto muito carnaval. E aí eu tenho uma amiga que faz parte, e aí foi chamando, eu falei, nada melhor do que curtir carnaval fazendo parte do carnaval, né? E você já frequentou o sambódromo do AMB? Já frequentei. E por que você veio pro carnaval de rua? Ou você vai nos dois? Eu curto os dois, mas eu acho que o carnaval de rua ele é mais democrático, né? Todo mundo consegue fazer parte. A Escola de Samba Camisa Verde e Branco realiza seus ensaios aos domingos aqui no bairro da Barra Funda. E os preparativos para o carnaval já estão a todo vapor. A história da escola começou muito antes do que a gente conhece como escola de samba. O historiador e professor Emílio Fontinhas conta como aconteceu essa transição. Em meados de 1920 começam a surgir os cordões, né? O principal cordão da época, o primeiro que surgiu, foi o cordão Barra Funda, que o cordão Barra Funda ele
teve ativo até mais ou menos 1935, e aí ele deu início, depois nos anos 50, à escola de samba Camisa Verde e Branco, né? A Camisa Verde e Branco é uma das instituições que não foi do começo até o fim, mas que é uma das instituições mais antigas do carnaval, seguida do Vai-Vai, que também começou como cordão. O ritmista da bateria Furiosa, assim como é chamada a bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco, já fez parte de diversos trabalhos ao lado de grandes nomes da música brasileira. Há mais de 50 anos, ele cultiva uma paixão sem tamanho pela escola da qual acompanhou a transição de cordões a sambódromo do AMB. 50 anos de bateria. Esses troféus aqui, ó, tudo tem minha vida. Eu comecei a tocar São Paulo Chique, que tinha um sambão, não tinha nem quadra. Era o São Paulo Chique, que era o sambão que tinha. É uma coisa maravilhosa, tal. Porque o meu avô foi um dos fundadores do Vai-Vai, mas eu sou o único camisa verde. Mas você chegou a conhecer os antigos cordões, que era os blocos de rua, que depois se transformaram em escola de samba, você chegou a conhecer? Ah, não, é claro, como conheci. Pô, a gente desfilava e tal, isso. Era uma coisa maravilhosa. Não tinha, a quadra esquece, era lá em cima, São Paulo Chique. Porque Deus não tem em bom lugar, São Inocêncio, na época do carnaval, ele passava o livro de ouro. O carnaval dos pobres, né, o carnaval de rua, que era o carnaval majoritariamente do povo, ele não despertava tanto interesse assim a princípio, né? Ele era como uma atração pitoresca para as elites. Só que começou a crescer, né? As pessoas começaram a querer festejar mais, porque era uma válvula de escape para a população. O carnaval sempre foi, né? A festa sempre foi uma válvula de escape para a população, apesar da festa atender às demandas sociais, mas ela é uma válvula de escape onde a população podia brincar, podia se vestir de rei e rainha, entendeu? Podia, de certa forma, inverter os papéis, pelo menos por aqueles minutos em que eles desfilavam, né? Porque, na verdade, as ordens sociais nunca foram quebradas, nem durante a festa. E aí, as rádios, principalmente rádios e jornais, começaram a se interessar pela cobertura desse carnaval e algumas empresas começaram a patrocinar o carnaval. Então, hoje a gente vai atrás de patrocinadores, né, para eles conseguirem ajudar a escola a andar, tem a verba e tem diversos apoiadores dentro da própria escola mesmo. E a gente toca assim, com patrocínio, com a administração da própria quadra, a gente faz evento, tem muita festa, então a gente tenta tirar verba desses eventos e através de patrocinadores é que a gente consegue colocar o samba na rua. Com a invenção do sambódromo, ele passa a não ser um carnaval mais para a população, porque, por exemplo, os desfiles das escolas de samba do grupo especial são caros. Os pobres não têm muito acesso, eles têm acesso desfilando, só que eles passam pelo sambódromo e têm que voltar para suas casas. Eles quase não brincam carnaval. Então, a gente considera que esse crescimento dos cordões é uma necessidade do povo retomar as ruas, entendeu? E brincar na rua, porque o carnaval de escola de samba se tornou uma coisa cooptada pela classe média e pelas elites. E aí o pobre, o povo não pode dançar. Pode dançar, servir de atração e depois tem que ir embora. Ele não pode assistir nem as co-irmãs desfilando, a não ser que ele tenha comprado o ingresso anteriormente. Então essa questão do crescimento, ela está ligada à questão do despertar político da sociedade, ou do redespertar, podemos dizer assim. Eu digo despertar, porque eu não acredito em redemocratização. O Brasil não era democrático até a nossa democratização dos anos 80, né? Então, há um despertar, há também uma contrapartida, né? Uma resistência das classes mais favorecidas contra esse despertar, mas o povo está de novo retomando as ruas. O carnaval parece leviano para as pessoas falar sobre carnaval cientificamente, mas a festa ela é um indicativo muito forte das dinâmicas da sociedade, entendeu? Se o povo está nas ruas brincando carnaval novamente, mesmo que com concessões de prefeitura, porque, né, a gente precisa dessas concessões para poder andar numa rua e brincar numa rua, mas é uma necessidade do povo dizer assim, não, a rua é nossa também. Para 2019, a gente montou um fórum dos maiores blocos da cidade, a gente está brigando com isso para que os blocos sem patrocínio
consigam ter aí um percentual revertido para pagar carro de som, para poder fazer a festa acontecer também em regiões periféricas da cidade, não só, enfim, os blocos que têm patrocínio poder ter uma estrutura adequada. Qual você acha que é a maior diferença do carnaval de rua, dos blocos de rua, né, que vem crescendo muito nos últimos anos, com as escolas de samba? Bom, na verdade a diferença é gritante entre os blocos de rua e o carnaval que a gente faz na pista. Porque o que acontece? O carnaval de rua ele é um carnaval solto. Né? Você não precisa desfilar de fantasia, você não tem regra para para desfilar na rua, você pode beber, você pode curtir, é solto, você vem solto. E o carnaval na pista é outra parada. Hoje você tem um regulamento para cumprir, você tem que vir com esse regulamento embaixo do braço, então existem regras, você tem que saber evoluir, você tem que saber o samba da escola, você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Tem a fantasia, a questão da fantasia, né? Que, por querendo ou não, para algumas pessoas acaba sendo algo mais desconfortável, então engessa um pouco o componente. Então tem essa diferença gritante. Hoje em dia, para alguns, é muito mais vantajoso desfilar num bloco de rua, por ser uma coisa mais solta, mais à vontade, não tem regra, você curte, do que sair numa escola de samba, que tem essa questão de você ter que ter um conhecimento básico de algumas coisas, saber, não precisa saber desfilar, mas é algo mais que tem um pouquinho mais de regra, o componente tem que vir de fantasia, tem que estar com a fantasia completa, você tem que saber cantar o samba, você tem que saber evoluir. Então, querendo ou não, tem uma parcela, tem uma pequena responsabilidade aí. E o carnaval de rua não, ele é mais solto, né? Você vem pra curtir. E hoje o carnaval paulista não se curte igual um bloco de rua, porque tem regras, é muito aquela coisa que acabou a escola acabou de desfilar, depois de 10 minutinhos já vem os seguranças e os polícias militares já vem com uma corda para você desocupar o espaço que a outra escola já está vindo. Então, tem escola que o cara sai da avenida, a escola não faz nada na quadra para atrair o seu componente do carnaval. Tipo assim, o cara acabou de desfilar ali, vai para casa dele. E no carnaval não é isso, tem que curtir o carnaval. E aí que entra os blocos de rua, que é sensacional. Você fala por quê, né? Você vai, você curte, você não precisa pagar nada. Tem lá um ambulante que vende a bebidinha dele, você bebe. O máximo você compra um abadá, um chapeuzinho e já era. Obviamente que os órgãos públicos, principalmente a prefeitura, ficam tentando adestrar os caminhos do carnaval e tal, mas o povo está nas ruas de volta. A gente vê isso na política e a gente vê isso na festa. As duas coisas caminham juntas, não são separadas. Quais são as ajudas que a prefeitura dá? A prefeitura ela vem evoluindo nesse sentido, né? Os blocos vêm ajudando nessa construção. Hoje em dia a prefeitura oferece, além da segurança, banheiros químicos, a limpeza, né? Enfim, a polícia militar, a CET para poder organizar o trânsito. Ela vem, enfim, integrando esses órgãos que são os órgãos do dia a dia, né? da prefeitura, para que o carnaval saia mais organizado e que quem não quer curtir o carnaval também não seja prejudicado. Então ela planeja, né, coloca faixas nas vias expressas, ela fica nessa parte de regulamentação, né, para que as coisas aconteçam de maneira correta, né, na comunicação, quais são os blocos, em quais lugares eles saem. Então eles fazem toda essa parte por trás, burocrática, e o bom é que os blocos estão tendo participação ativa nessa construção, né. Essa é a quarta tentativa de comunicação, sem sucesso, com a Prefeitura do Estado de São Paulo, em busca de um posicionamento sobre o papel dos blocos de rua no Carnaval paulistano. A ausência de pronunciamento dá o tom sobre a relação meramente burocrática entre os ditos bloquinhos e o poder público. Parece que ainda vai levar um bom tempo para se disputar a atenção dos reis da folia, até então as escolas de samba. Vocês, os blocos, se sentem bem atendidos pela Prefeitura? Eu acredito que tem melhorado muito, assim. A gente tem conversado muito com o pessoal de blocos e eles têm apenas elogiado a prefeitura ano a ano. Obviamente tem sempre algumas rusgas, algumas coisas que não concordam, mas ele tem ampliado bastante essa conversa. Então, por exemplo, esse ano o Bruno Covas já começou conversa com todos os blocos, deixou uma coisa aberta para todo mundo sugerir, esse tipo de coisa. Então, ter essa coisa mais democrática e uma conversação de dois lados, entre a prefeitura e os próprios blocos, é uma coisa saudável que tem crescido, porque aí eles entendem a real necessidade. Então, teve algumas coisas que, por exemplo, blocos super tradicionais da Vila Madalena tiveram que sair. Isso é uma coisa ruim, porque o prefeito atual,
não queria que tivesse muita bagunça na Vila Madalena. E colocou um lugar não tradicional, que era a 23 de maio, que estreou o circuito esse ano. Então eles estão procurando sempre algumas formas de como melhorar. A grande ponto é que o crescimento é tão grande que está faltando espaço para os principais blocos se apresentarem, né? Você acredita que essa falta de espaço atrapalha a mobilidade urbana dos carros? Porque as ruas, prioritariamente, são de carros. Você acha que nesse período atrapalha? Sem dúvida, atrapalha. Então, o planejamento hoje, você tem mais ou menos 6 ou 7 blocos no mesmo lugar, em um dia. Então, quando você concentra o final de um bloco e o início do outro, tem sempre esse tipo de coisa. E algumas coisas são feitas, né? Por exemplo, a estação Fradique, eventualmente ela é fechada em um momento, não pode nem entrar nem sair, porque é muita gente que já está naquele local. Então eles têm feito isso para melhorar. A gente viu pouco nesse ano, poucos problemas de logística, mas é uma coisa que a gente acha inacreditável, porque é tudo no mesmo lugar, todos em Pinheiros, todos na Vila Madalena. Então atrapalha sim, as pessoas têm que se planejar quando tem essa época de carnaval. Então é muito engraçado, porque tem gente que baixa o aplicativo para saber onde tem os blocos, porque ele quer fugir. Então isso acontece também. São 400 milhões de reais de impacto econômico na cidade de São Paulo. Então, além dos paulistanos estarem ficando aqui, por não viajarem no carnaval, os foliões de cidades próximas, da Grande São Paulo, da Baixada Santista, do interior de São Paulo, estão vindo para a cidade, para São Paulo, passar o carnaval aqui. Então, sim, tem um impacto grande no turismo no carnaval em São Paulo. Já virou o maior carnaval do Brasil, e isso é uma coisa que realmente a gente não esperava. Mas eu acho que essa coisa do pessoal de São Paulo hoje buscar muito festa fora, buscar coisas gratuitas e diferentes, buscar ocupar os espaços é uma tendência, e a gente pode ver isso muito bem no carnaval. Então, junto com o carnaval, vieram os food trucks, veio a Paulista aberta aos domingos para as pessoas, vieram as ciclovias e ciclofaixas. Então, assim, o carnaval de São Paulo, esse surgimento, faz parte de um movimento maior, que é a reocupação no espaço público pelos cidadãos. Então, assim, a rua das pessoas, a rua é pública, a rua é da manifestação que elas quiserem. E principalmente ela é ocupada com essa manifestação cultural, que é o carnaval, que é de uma maneira incrível. Um novo nicho de mercado para a economia paulistana ou um resgate da manifestação popular? Nesta encruzilhada, seguem os blocos de rua, conquistando mais adeptos, tanto com os foliões quanto com os empreendedores. Até quarta-feira de cinzas, o lema é aproveitar. De acordo com o jornalista Ale Youssef, da Rádio CBN, serão mais de 700 blocos na cidade de São Paulo no ano de 2019. E a expectativa é que a festa cresça ainda mais democrática e organizada. A festa já tem data marcada. O pré-carnaval irá acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Do dia 2 a 5 de março, o carnaval tradicional. E, por fim, nos dias 9 e 10 de março, o pós-carnaval encerra a Maratona da Alegria na cidade de São Paulo. E o que você diria para as pessoas que hoje em dia querem conhecer a camisa ou conhecer o carnaval de São Paulo? Há tão tempo atrás, o carnaval ele era considerado uma festa pagã, né? Uma festa de pessoas que não tinham o que fazer, desocupados, e graças a Deus essa visão mudou completamente, né? O carnaval hoje faz parte do folclore brasileiro, né? O carnaval hoje ele faz parte considerado uma grande festa cultural, onde ela transmite informação, faz um elo social, traz as famílias para um relacionamento dentro de uma comunidade, entendeu? Então acho que as pessoas têm que conhecer, se divertir, elas têm que vir para entender e, acima de tudo, aprender, né? Porque o carnaval hoje é uma grande fonte de ensinamento, entendeu? Através dos seus enredos, através da divisão, como se organiza. Você vê aí 2 mil pessoas na avenida, tudo misturado, e depois fica uma coisa tão organizada. O carnaval pra mim é tudo, que eu vivo do carnaval, a minha família inteira vem do carnaval. O carnaval pra mim é tipo um trabalho do dia a dia, que chega no dia 5, no dia 8 eu recebo normal, igual um trabalhador normal. Tenho horas para cumprir, tenho os ensaios que são de quarta-feira e de domingo. Eu posso ter outro emprego, mas eu sou remunerado, então eu tenho que estar aqui presente quase todos os dias.
Para nós, a grande vitória do Carnaval de Rua de São Paulo é quebrar esse paradigma da cidade em que você sai de dentro de um lugar e vai para dentro de outro lugar, em que custa um ingresso e que alguns podem ir e outros não. Carnaval de Rua não. E o Carnaval tem que ser assim, né? Todo mundo pode curtir junto, independente da classe social, independente do credo, da cor, tá todo mundo ali unido pela música, pela diversão, pela cultura brasileira. Então a gente, sempre que pode, a gente coloca essa leveza no nosso discurso. O Carnaval é assim, é alegre, não tem isso politicamente correto, mas ao mesmo tempo tem a educação, tem a troca, né? Tem as pessoas que se conhecem, que casam, que não casam, que se separam. No nosso bloco tem milhares de histórias. E a gente fica feliz de contribuir pela construção desse Carnaval de São Paulo, que está com certeza aí para o próximo ano ser o maior do Brasil.